Muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, nossa casa e o nosso ambiente de trabalho podem ficar bagunçados. E na hora que a gente precisa encontrar alguma coisa, fica difícil de achar no meio de tanta bagunça. É bem assim mesmo, né, Samuel? As atividades do lar, por menor que pareçam, tendem a deixar as pessoas nervosas e ansiosas. A bagunça externa acaba gerando também uma falta de organização em diversos aspectos da nossa vida. É isso mesmo, e hoje, no Estação Mercado, a gente vai saber mais sobre o profissional que é especialista em deixar tudo no lugar, o Personal Organizer. E para falar mais sobre essa profissão, nós recebemos aqui no estúdio a Thalita Quiro, empresária e Personal Organizer. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho dessa profissão. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. É isso aí. E antes da gente entender um pouco mais sobre esse ramo, vamos acompanhar o dia a dia de um profissional que mudou de carreira e se reencontrou nessa área. Meu nome de trabalho é Dani Borsoi. Sou secretária de formação, secretária executiva, me formei em 95, mas eu tenho 33 anos de trabalho nessa área. Com a chegada da minha pequena, em 2015, eu fiz o curso de personal porque eu queria me dedicar um pouco mais para ela e veio de encontro com tudo que eu fiz a vida inteira, que era ajudar pessoas. Eu sempre gostei da organização, porque dentro da profissão a gente tem que ter. Eu não conhecia, foi uma novidade que existia o profissional. Eu contratei lá em São Paulo, eu morava, e a pessoa foi na minha residência e eu comecei a conversar. Eu fiz um curso com uma profissional, depois eu procurei uma escola para realmente me profissionalizar e foi aonde as coisas se encontraram. Então seria o meu desejo de mudança com tudo que eu tinha de conhecimento e o que eu podia oferecer. E era um leque muito grande, eu saí de lá assim, falei, encontrei realmente o que eu queria, o que eu quero fazer daqui para frente. Hoje nós estamos fazendo uma pós-mudança, mas nós temos a pré-mudança, a pós-mudança. Nós fazemos o auxílio ao luto, quando uma família necessita. Também sou formada em documentação, organização de documentação, então podemos fazer organização residencial de documentação, como organização empresarial. Temos também a parte de personal concierge, que é aquele apoio para a família que nós estávamos conversando, que dá todo aquele apoio que a família necessita quando ela muda, ou um executivo que veio para a cidade e necessita de locação, alguém que cozinhe, a gente consegue. Nós temos também a parte de organização residencial. Nós podemos fazer desde uma organização completa de todos os cômodos, como a pessoa pode nos contratar para fazer somente a cozinha, o quarto, o closet, o meu home office, que agora na pandemia teve muito trabalho de home office, que a gente entrou com a parte de organização de documentos e a parte da organização mesmo, adaptar a casa para receber o executivo dentro de casa. Quando a gente inicia o trabalho, a gente acaba indo com as pessoas e vendo como que elas fazem o processo. E nesse é como o início de trabalho mesmo, é você recomeçar, mesmo você tendo toda aquela bagagem de que você tem de trabalho. Só que eu precisei também, no começo eu trabalhei bastante, eu viajei bastante, fiz todos os tipos de serviço para que eu conseguisse montar essa minha rotina, esse meu processo. Eu vi como as pessoas faziam, aí eu criei a minha maneira de trabalhar. Porque você tem que criar o seu, é como se fosse um método, né? Nós temos a técnica é a mesma, que é o que a gente estuda. Mas o método você faz o que é mais fácil para você. No começo do ano, o primeiro semestre seria o período das mudanças. Então eles nos procuram bastante. Passa o meio do ano, as pessoas já querem se organizar para o final do ano. E no final do ano já está todo mundo querendo se preparar para o início do ano. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Desde que eu abracei, dificilmente eu fico parada. É de segunda a segunda mesmo. Acho que primeiro de tudo você tem que amar o que faz. E a organização é uma técnica.
mas você tem que amar pessoas, porque quando você chega na casa das pessoas, como eu cheguei na casa da minha cliente, ela estava desesperada. E ela falou, como, né, eu vou deixar a chave na sua mão, porque eu sei que no final vai estar tudo ok. Então, a minha maior satisfação é saber que a minha cliente vai entrar, ela vai poder trabalhar, ela vai poder usar a casa dela da melhor forma possível. É isso aí, muito legal, né? E hoje conversamos sobre o Personal Organizer, profissionais que contribuem com a organização de ambientes. E essa área tem um vasto campo de atuação. E para explanar melhor sobre esse ramo, recebemos hoje a Thalita Quiro. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, gente? E Thalita, assim, para a gente começar já entendendo um pouco mais, o que é o Personal Organizer? Vamos lá, esse nome todo pomposo também hoje pode ser conhecido como um profissional de organização, um especialista em organizar a bagunça, onde quer que ela esteja, né? Dentro da casa, dos armários, gavetas, na documentação, nas empresas e os mais diversos ramos. É alguém que tem uma mente que consegue mapear e executar, eliminar mesmo a bagunça, criar um sistema mais harmônico. E eu acho legal a gente conversar sobre as técnicas, porque não é só colocar cada coisa no lugar empilhado, né? Tem técnica por trás do que vocês fazem. Nossa, excelente pontuação. O que a gente conhece muito? O famoso arrumar, né? Eu venho de uma família predominantemente feminina, né? Que vem aí de uma formação do lar e etc. E eu lembro muito bem, a gente sempre faz caber, né? Sou filha caçula, então eu sempre vi que cabia a roupa da irmã que vai passando. O profissional de organização e as técnicas, essa grande diferença é que não promove só o apelo visual. Você, de fato, precisa criar um sistema, não só para visualizar, mas também para manter aquele sistema de organização, e aí a estética é uma consequência, né? Então, realmente, tem essa diferença. Arrumar deixa bonitinho, né? E organizar é um sistema mesmo. Nossa, a gente mal começou a conversar, tem coisa pra caramba. Eu quero tirar umas dúvidas dele. Eu vou adorar. Mas olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente já conversa sobre essas técnicas diferentes. A gente volta já. Estamos de volta com Estação Mercado. Hoje estamos conhecendo os profissionais da organização que também ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Afinal de contas, quando tudo está no lugar, o estresse é menor, não é mesmo? É isso mesmo, Adri. E quem continua nos ajudando a entender melhor essa profissão é a Thalita Quiro. Thalita, a gente estava falando sobre as técnicas de organização, né? E eu acredito que cada ambiente ele necessita de uma técnica diferente, de uma... Cada segmento também, segmento, tem né, vestuário, precisa né? De uma lógica de organização diferente, né? Como que vocês trabalham essa questão de não só fazer caber, mas deixar organizado mesmo? Perfeito. O que é interessante? Quando alguém trabalha com culinária, vê comida todos os dias, né? É diferente, então, vocês trabalham com comunicação, lidam com as palavras, com, né, o repertório todo dia. Eu lido com bagunça. Então, eu preciso abrir qualquer bagunça, em qualquer lugar, primeiro, sem julgamento de como ela chegou lá, e segundo, eu preciso ter um processo de trabalho. E esse processo ele precisa ser muito fiel. Então, a primeira técnica é definir começo, meio e fim para aquilo acontecer. E, de fato, a especialização ela vem na sequência. Particularmente, hoje eu trabalho em equipe e ofereço multisserviços. Mas, pessoalmente, eu me identifiquei muito com a parte de documentação. Então, eu tenho um processo de trabalho, as técnicas, mas eu precisei me aprimorar com relação a leis, com relação a prazos de temporalidade, porque é diferente de eu colocar, por exemplo, para doar peças, né, que estão de um vestuário e um documento. Então, aí eu preciso de uma técnica especial. Mas o processo de trabalho, por onde eu começo, o que eu faço no meio, como eu termino até chegar
nessa tomada de decisão mais técnica, eu preciso manter firme, porque o que eu vejo todo dia é bagunça. A gente fala de técnica, né? Essas técnicas devem ter sido criadas no decorrer das dificuldades encontradas, né? Antigamente a gente não se falava muito em curso de formação, né? Porque era uma profissão mais recente. Hoje já existe esse curso de formação. O que se é estudado? Como que é abordado? Perfeito. A minha jornada pessoal, por exemplo, começou em 2010. Mas a profissão chegou aqui no Brasil em meados de 2005. Então é muito nova, é uma profissão jovem. Hoje ela é considerada um ofício. Nós temos, por exemplo, um CNAE, né, um código de microempreendedor para podermos atuar, assim como um profissional liberal, um cabeleireiro, né, uns profissionais de diversas áreas. E a formação, ela ainda é uma formação livre, não é nem técnica e nem de ensino superior. Então são cursos particulares. E a grande escola, eu arrisco dizer, né? Eu fiz uma transição de carreira que durou 4 anos. A grande escola é a prática, de fato. É no dia a dia que a gente vai se formando, né? Sim. Mas eu acho que isso é até interessante a gente aprofundar um pouco mais, porque cada lugar é uma realidade, né? E hoje você está trabalhando mais com organização de documentos, né? Quais são as áreas de atuação, né, que o personal organizer ele pode abordar, ele pode explorar? Olha, bastante, hein? Olha que interessante. Quando a profissão chegou, ela ainda é uma profissão predominantemente voltada ao público feminino, né? Ela vem do histórico de mulheres que tinham o dom de administrar seus lares, veio dos Estados Unidos, foi chegando, e elas faziam reuniões e trocas, né? E então era normalmente uma profissional trabalhando de forma mais consultiva. Então, eu vou, por exemplo, à casa da Adriane e auxilio ela a estruturar uma organização para casa. Durante muitos anos e predominantemente, o profissional, então, trabalha sozinho ou com pequenos auxílios pontuais e bastante voltados para casa, para a organização das atividades domésticas, né? Lidar com armários, rotina, treinamento de funcionário. E mais recentemente, eu arriscaria dizer, meados de 2015, foi quando efetivamente eu concluí a minha formação, aí a gente tem o leque que vai se abrindo. Organizando as casas, descobrimos os documentos. As donas de casa passaram a ter funcionárias que criaram um RH, porque aí você passa a ter uma funcionária registrada, com holerite, documento, toda a gestão. A organização digital, né? O profissional que organiza arquivo em celular, arquivo em computador, né? Toda essa bagunça digital, fotografias. A gente tem profissionais também que dentro desse universo de documentação se expandem, por exemplo, para as empresas, né? Entidades de classe. E aí você lida com estoques, com processos. A gente tem também os profissionais que atuam na chegada, né? Por exemplo, de um bebê, que a gente chama de baby organizer, né? Muda tudo, né? Então, porque a bolsa da maternidade a gente já sabe que começa ali. Começa ali, né? E é uma dificuldade, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para essa organização. E tem pessoas que totalmente, assim, não sabem nem por onde começar. E quais são os benefícios que hoje os personagens organizers podem trazer para quem os contrata? Em especial, quando a gente fala do leque qualidade de vida, a gente está falando aí de tempo, né? Bem-estar. Então, hoje o tempo é uma moeda de troca muito maior até que a moeda financeira, né? Então, qualidade de vida como um leque mais amplo mesmo. Eu sempre costumo bater na tecla assim, se eu consigo reduzir o número de ações, então ao invés de você abrir 3 portas de armário para montar o seu café da manhã, eu já melhorei a sua qualidade de tempo. Então, saúde, bem-estar e economia doméstica. É um impacto não só doméstica, mas isso se reflete nos ambientes empresariais. Ao longo de 8 anos, a gente calculou, só com a minha equipe, com a minha empresa, mais de 50 mil quilos de itens
retirados de dentro dos ambientes residenciais. Caramba. E destinados para venda e doação. Ou seja, eles foram ressignificados, né? 50 mil quilos de itens. Isso sem considerar medicamentos, cosméticos, alimentos vencidos, porque antes não estavam sendo visualizados, né? Então, isso acontece por N motivos. Eu imagino. A gente vai falar mais, mas... Legal. Esse ramo a gente já viu que cresceu bastante e atualmente é muito procurado, seja para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho ou também como seu primeiro emprego. E é isso mesmo. E no próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão e as perspectivas do futuro. Não saia daí. Estamos de volta, chegando à última estação do programa de hoje. E nesse bloco, vamos aprofundar mais e saber sobre o mercado de trabalho para essa profissão. Eu tô louca para saber qual é o meu perfil e também qual é o perfil do bagunceiro, Thalita. Ótima colocação, porque a gente acaba estigmatizando, né, que o nosso cliente é alguém que precisa organizar o closet, cheio de calçados e bolsas. E não, a bagunça ela chega pelos mais diversos motivos. Então a gente tem, por exemplo, o criativo. É aquele bagunceiro que quer fazer alguma coisa, um artesanato, transformar, ressignificar um objeto, mas ele não enxerga esses itens separadamente. Então ele vai o quê? Acumulando, retendo, e aí você tem, guarda essa tampinha, guarda essa latinha, que um dia eu quero fazer alguma coisa. Então os profissionais, normalmente da área criativa, são os que retêm objetos, mas não dão um significado para ele. A gente tem os bagunceiros, a gente diz, emocionais, onde o objeto ele reflete uma emoção. Então, por exemplo, ele guarda uma memória, eu quero guardar essa blusa da minha primeira entrevista na TV. Aí você pode ressignificar. Tem um clássico que eu atendi um cliente que era designer e apaixonado por ilustração. E ele tinha 133 camisetas com estampas únicas. Únicas? Bem específicas, assim. Aí eu perguntei, né? Ele falou, eu sou apaixonado, porque cada um desses desenhos é de um colega, alguém que eu admiro, alguma coisa. Então eu gosto da estampa. Mas às vezes a camiseta já não tinha sentido. Primeiro, se for para pensar, ele vai usar nem 3 vezes aquela camiseta no ano inteiro. Segundo, porque ele não vai conseguir visualizar, ou não vai servir, vai mudar o tamanho. Então o que a gente fez? Ressignificou aquilo. Transformou em almofada, em colchas, em... Que legal! E aí ele manteve o sentimento e o apreço e criou peças únicas, especialmente porque era designer, né? Mas não precisou reter 130 e poucas camisetas. Caramba! Então, esse é um perfil também de profissional, de bagunceiro emocional, né? A gente tem a escassez, imigrantes, profissionais que passaram por algum período de escassez na vida, ou que a família passou anteriormente e acabou reverberando aquele sentimento, né? Então, assim, guarda porque muita gente não tem, né? Acaba acontecendo. E o consumo também. A gente sempre foi muito estimulado a consumir, né? A gente tem a moda, fast moda. Então, aquela verdadeira, se um dia eu eu vou posso... usar. Exatamente. E assim, Tá só porque está em liquidação. Vamos lá. Isso. Exatamente. Então, isso tudo vai gerando um volume. Eu sempre digo e repito, nunca é falta de espaço, é sempre excesso de coisas. Então, espaço sempre tem. Mas bem organizado. Bem organizado, só o essencial, que faz sentido, né? Eu acho que acaba que o personal organizer, ele vira um coach de lifestyle também, né? Reflete bastante, acaba refletindo bastante. Acho que para você manter, né, depois que a sua casa está organizada, está funcionando num sistema de organização, acaba mudando a sua maneira, a sua rotina, a maneira de você viver ali. Com certeza. Muda o sistema também. Você enxerga tudo que você tem um sistema de estoque, um sistema já definido para doação. Quando você pensa, por exemplo, num quarto infantil, você já destina ali 2 recipientes para roupas futuras, brinquedos futuros, ou doações e vendas, trocas. Então,
é um fluxo mesmo, né? A gente primeiro mexe no sintoma, mas para chegar na causa. Legal. É uma verdadeira terapia mesmo. É verdade. Acaba sendo. Mas como que a gente acha esse profissional? Como que geralmente eles são encontrados? Como que as pessoas contratam? Uhum. Hoje a gente tem uma associação, uma associação tem pouco menos de 10 anos, né? Que é a Associação de Produtividade e Profissionais de Produtividade e Organização. Ela auxilia um parâmetro, mas basicamente é o trabalho nas redes sociais e muita indicação, porque nós entramos na intimidade, né? Na confidencialidade das pessoas. Então, é sempre interessante pedir referências, né? Não só com o trabalho nas redes sociais, na internet, mas pedir referências. Então, bons caminhos são, por exemplo, por meio da associação, que você já sabe que é um profissional homologado, cadastrado, né? Mais profissionalizado, e também por indicação, porque aí nada como o testemunho pessoal, né? Não, com certeza. E como que está o mercado de trabalho hoje? Tem profissionais qualificados para atender a demanda? O mercado tem absorvido os personagens organizers do mercado? Olha, no Vale ainda é mais recente esse trabalho, ainda é mais conhecido como profissional autônomo mesmo, né? Então, que vai trabalhar junto com o familiar, etc. Mas quando você vai para as capitais, São Paulo, você já consegue ver empresas com equipes, né? Com um processo um pouquinho mais solidificado. O mercado tem absorvido, sim, e vai mudando um pouco a moeda de valor, né? Então, a associação, ela não tem o parâmetro de um sindicato, por exemplo, para definir teto e piso, mas ela vai te dar um norte, um balizamento ali de preço. E eu suspeito porque eu tô há 8 anos vivendo disso. Então, acho que dá para... É um ramo bom, né? Dá para pensar assim. É uma carreira. É uma carreira. O mais importante, você precisa trabalhar a sua sensibilidade empática e a sua postura profissional, porque como a gente falou, nós vamos enxergar toda a intimidade e todo o volume de informações das pessoas. Então, antes até da técnica, trabalhar isso e o resto vai aprimorando. E assim, como que nesse percurso todo que você fez, como que você se destaca nessa profissão? Acho que muito do depoimento, como eu falei, né, para quem aceita se abrir, né, e pedir auxílio. Então, a gente tem muito isso, o trabalho bem feito nos bastidores, né, para que você tenha sempre uma recomendação, esse sentido ético, né, não sair postando fotos, imagens a qualquer custo, tomar muito cuidado com a informação, com imagens do seu cliente, né, esse é um lado. E um bom conteúdo, né? Mostrar que você pode oferecer algo diferenciado. A gente ainda vem bebendo fontes, né? Muito de gurus, assim, de outros países. E quando a gente pensa, por exemplo, na técnica, no dia a dia, aqui para o nosso mercado, é algo que a gente precisa criar, né? Então, vou dar um exemplo aqui, sem me prolongar muito, né? A etapa de triagem, de desapego. Se você olha muito para os gurus, todo mundo vai dizer muito sobre o lado sentimental e estimular o desapego de uma forma assim, dê tchau, agradeça, acho válido. Mas na prática, a gente precisa definir muito bem para o cliente, primeiro, um número limitado de categorias. Segundo, um recurso lúdico, por isso que a gente usa a técnica do semáforo. Que semáforo é semáforo em todo lugar do mundo, né? Então você diz assim, verde, amarelo, vermelho. E aí você define as categorias, vender, resolver, doar. Então você já delimitou, é uma técnica e ajudar o cliente a dar vazão. Isso é muito menos, talvez, envolvente do que ficar dizendo se despeça da sua blusa, etc. Mas é mais, como eu falei, são 50 mil quilos de itens, né? Com certeza. Coisa. Acaba que é uma profissão também que mexe muito com o emocional, com a intimidade das pessoas. Sempre, uma profissão muito sensível, né? Muito humana, né? E agora, antes da gente dar um tchau aqui no nosso programa de hoje, a repórter Tamires Vick nos aguarda na plataforma do conhecimento com algumas novidades dessa profissão. Vamos ver?
você aí, ficou com vontade de ver mais de perto, na prática, qual a grande missão de um personal organizer? Então já anota essas dicas. Separei para você 3 séries bem populares que vão te mostrar algumas das possibilidades dessa profissão. A minha primeira indicação é brasileira. Na série Santa Ajuda, uma produção da GNT, acompanhamos a personal organizer Micaela Góes, que visita diferentes casas levando soluções para todo tipo de bagunça. E olha, o mais legal em Santa Ajuda é que as casas e as bagunças que aparecem por lá são bem brasileiras, ou seja, mostram problemas bem mais próximos ao que um profissional daqui vai encontrar, diferente das séries estrangeiras. Tem bastante conteúdo dessa série no YouTube, no canal da GNT. Já a minha segunda indicação é uma série da Netflix, que se chama Movimento Tiny House, e aqui já vemos uma tendência mais minimalista. Na série Tiny House vemos como famílias vivem e se organizam morando em casas super pequenas, muito bom para quem gosta de desafios e para fomentar a criatividade e a solução de problemas. Para fechar, vale dar aquela reforçada em outro popular da Netflix, Ordem na Casa com Marie Kondo, que continua sendo uma ótima referência para quem quer ser um personal organizer. Obrigada, Tami, pelas ótimas informações. Nós chegamos ao ponto final do programa de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ricas informações vou levar, viu? Ai, que bom. Fico à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Thalita. E chegamos ao final de mais um Estação Mercado de hoje. Não se esqueçam, nos encontramos na semana que vem, nessa mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!